Você já se pegou acariciando tranquilamente o seu gato, curtindo aquele momento cheio de ternura, quando de repente ele começa a amassar com as patinhas, e sem aviso, te dá uma mordidinha, às vezes até mais forte? Pode parecer uma pequena traição felina, mas na verdade, esse comportamento esconde muito mais do que você imagina. Muitos tutores de gatos se fazem a mesma pergunta. Por que o meu gato me amassa como se eu fosse uma massinha, e depois me morde como se eu fosse a presa dele? À primeira vista pode parecer confuso, contraditório, até um pouco doloroso. É um ato de carinho? É brincadeira? É um jeito de dizer chega? Ou será que tem algo mais profundo por trás? Esse gesto, tão comum e ao mesmo tempo tão intrigante, tem raízes emocionais, instintivas e até neurológicas. Hoje, vamos mergulhar na mente do seu gato, e eu te garanto que a explicação não só vai te surpreender, como também vai te fazer enxergar o seu gato de um jeito totalmente novo. Porque quando um gato amassa e depois morde, ele não está sendo malvado, nem louco, como alguns pensam. Ele está se comunicando com você de um jeito muito especial. E quando você aprende a entender essa linguagem silenciosa, o relacionamento entre vocês se transforma. Além disso, esse comportamento revela muito sobre o tipo de vínculo que o seu gato desenvolveu com você. Não é por acaso, nem capricho. É uma expressão que mistura instinto, emoção e memória. Então, se você já sentiu essa mistura de fofura, confusão e um leve susto depois de uma mordidinha inesperada, fica com a gente. O que você vai descobrir neste vídeo vai responder suas dúvidas e ainda te ajudar a fortalecer esse laço tão único entre você e seu gato. O que significa quando um gato amassa? Ver um gato amassando com as patinhas é uma das imagens mais fofas do mundo felino. Mas esse gesto não é só uma demonstração de carinho. É uma janela direta para o instinto e a história emocional do seu gato. Tudo começa na infância. Os filhotes recém-nascidos amassam a barriga da mãe enquanto mamam. Esse movimento estimula a produção de leite e fortalece o vínculo com ela. É um dos primeiros atos de amor que um gato realiza na vida. Por isso, quando um gato adulto te amassa, ele está revivendo aquela sensação de segurança, calor e conexão emocional. É como se dissesse: me sinto seguro com você. Você me lembra minha mãe. Mas o ato de amassar não é só nostalgia. Também tem funções físicas. Quando amassam, os gatos ativam glândulas odoríferas nas patinhas, liberando feromônios. É uma forma de marcar território. Quando seu gato te amassa, ele não está apenas demonstrando carinho. Ele está dizendo: você faz parte do meu mundo. Você é da minha família. Em muitos casos, o amassar vem acompanhado de ronronar, olhares lentos e até mordidinhas suaves. Todos esses são sinais positivos no idioma felino. Transmitem confiança, vínculo e prazer. São demonstrações de bem-estar que não acontecem com qualquer pessoa. E não é só em humanos que eles amassam. Gatos também amassam cobertores, almofadas e sofás. Isso não significa que ele te ama menos. Eles escolhem superfícies que lembram o pelo macio da mãe. Mas quando escolhem sua perna, sua barriga ou seu braço, isso mostra um nível de conexão emocional ainda maior. Alguns gatos criam um verdadeiro ritual. Sobem no seu colo, giram um pouco, se ajeitam e começam seu massagenzinho com total concentração, como se o mundo lá fora deixasse de existir por alguns instantes. Para eles, é um ato profundamente ligado ao conforto emocional. Existem gatos que amassam com força, até com as garras para fora. Outros fazem com leveza. Cada gato tem seu estilo, mas o significado é o mesmo. Eles se sentem seguros, relaxados e felizes. E isso, no universo felino, é algo raro e precioso. Especialistas em comportamento animal confirmam que o ato de amassar é um dos sinais mais claros de que um gato desenvolveu apego positivo com uma pessoa. É como se ele voltasse a ser filhote por alguns segundos. Como se, com você, ele pudesse baixar a guarda e deixar de ser aquele felino independente que sempre mantém certa distância. Curiosamente, nem todos os gatos amassam. Alguns fazem isso desde pequenos, outros nunca desenvolvem o hábito. Isso pode depender da criação, do tempo que passaram com a mãe, ou do tipo de convivência com os humanos. Mas se o seu gato amassa,
considere isso um presente. Ele está revelando uma parte profunda de quem ele é. Então, da próxima vez que sentir aquelas patinhas pressionando sua perna, lembre-se. Não é apenas um gesto involuntário. É uma declaração emocional. É o seu gato dizendo, no idioma silencioso dele: com você, eu me sinto em casa. Porque ele morde depois de amassar. Agora vem a parte que mais confunde muitos tutores de gatos. Logo depois daquele momento fofo, das patinhas amassando com carinho, vem a mordida. E você fica pensando: o que aconteceu aqui? Não estávamos curtindo um momento de amor? Embora pareça contraditório, esse comportamento tem uma explicação muito lógica, se entendermos como funciona a mente felina. A mordida nem sempre é um sinal de agressividade. Na verdade, na maioria das vezes, é uma forma de comunicação emocional. E em alguns casos, pode até ser uma espécie de beijo felino. Primeiro é importante entender que o ato de amassar ativa várias respostas fisiológicas no corpo do gato. Ele não só libera feromônios, como também desperta emoções intensas. Alguns gatos, quando se sentem extremamente confortáveis ou felizes, entram num estado de sobrecarga sensorial. Ou seja, o sistema nervoso deles fica saturado de estímulos agradáveis, e como não sabem expressar isso em palavras, soltam uma mordidinha. É uma reação instintiva. Imagine estar tão feliz, tão animado, que você não sabe como expressar. Humanos choram, riem ou apertam forte no abraço. Gatos mordem suavemente. É o jeito deles de liberar essa emoção acumulada. Além disso, no universo dos gatos, as mordidas suaves têm um significado social positivo. É comum ver as mães mordendo levemente os filhotes durante a higiene ou nas brincadeiras. Também é comum entre irmãos quando estão relaxados. Então, quando o seu gato te morde depois de amassar, pode estar repetindo esse padrão aprendido. Uma demonstração de carinho um pouco bruta, mas real. Outra possibilidade é que, no meio do amassar, o gato comece a mostrar sinais sutis de desconforto. Orelhas para trás, cauda balançando com força, pupilas dilatadas. Nesse caso, a mordida pode ser um aviso. Já deu, estou chegando no meu limite. Não é uma agressão, mas sim uma forma direta, e às vezes desajeitada, de avisar que o clima mudou. Por isso, o contexto é fundamental. Se o seu gato amassa, ronrona e depois dá uma mordidinha sem usar as garras, é muito provável que seja uma expressão intensa de afeto. Mas se vier acompanhada de tensão no corpo, movimentos bruscos ou até rosnados, pode estar indicando excesso de estímulo ou desconforto. Tem também os gatos que mordem por brincadeira. Para eles, o contato físico é um convite para interagir. Eles amassam, mordem de leve e esperam a sua reação. Faz parte do jeito brincalhão deles. Se depois da mordida seu gato te olha fixamente ou volta a amassar, ele não está te atacando. Está te dizendo: quero continuar esse momento com você. A personalidade do gato também conta muito. Alguns são mais sensíveis ao toque. Outros gostam de carinho, mas só por um tempo limitado. Aprender a ler os sinais que ele dá antes da mordida é essencial para evitar mal-entendidos. Um pequeno movimento das orelhas ou uma mudança no ritmo do amassar já pode ser um aviso. E tem um detalhe curioso. Alguns gatos desenvolvem esse padrão só com uma pessoa. Não fazem com todos da casa. É como se fosse um ritual íntimo entre ele e você. Se seu gato amassa, ronrona e te dá uma mordidinha depois, pode ser que você seja a pessoa favorita dele. Aquele em quem ele confia de verdade. Na verdade, especialistas dizem que quando um gato junta esses comportamentos em sequência, amassar, ronronar, olhar fixo, mordida suave, ele está num dos estados emocionais mais abertos e vulneráveis. Ele está confiando em você profundamente, mesmo que demonstre isso de forma inusitada. Então, não interprete como rejeição. Muito pelo contrário. É uma maneira, meio estranha aos nossos olhos, de mostrar que ele sente algo muito forte por você. Amor, empolgação, conexão. Tudo isso condensado em um gesto que só quem realmente conhece gatos consegue entender. Resumindo, quando seu gato te morde depois de amassar, ele não está sendo agressivo ou traiçoeiro. Ele está se comunicando com você,
do jeitinho dele. E se você aprender a interpretar essa linguagem, vai descobrir um universo emocional rico, profundo e extremamente fiel dentro do seu companheiro felino. A linguagem felina e como mal interpretamos nossos gatos. Uma das principais razões pelas quais não entendemos totalmente os nossos gatos é simples. Falamos idiomas diferentes. Eles não usam palavras, e nós não nascemos sabendo ler caudas, bigodes ou pupilas. Mas quando aprendemos a decifrar a linguagem corporal e emocional deles, tudo muda. Gatos não se comunicam como cães, e muito menos como humanos. Eles são sutis, usam sinais muito precisos, muitas vezes, parecem contraditórios para nós. Um ronronar pode ser sinal de prazer, ou de estresse. Uma mordida pode ser uma brincadeira, ou uma forma de impor limites. Tudo depende do contexto. Por exemplo, o movimento da cauda em gatos tem muitos significados. Se balança devagar, de forma suave, pode indicar que está relaxado. Mas se balança rapidamente e com força, pode ser um sinal claro de irritação ou impaciência. Mesmo assim, muitos tutores acham que o gato está feliz, quando na verdade, ele está prestes a pedir espaço. O mesmo acontece com as orelhas. Orelhas para frente indicam curiosidade ou interesse. Mas se ficam abaixadas para os lados ou para trás, é sinal de que ele está desconfortável ou se sentindo ameaçado. Esses sinais, embora silenciosos, são claros para quem aprende a observar. Outro exemplo comum é o piscar lento. Muitos gatos, quando se sentem seguros com alguém, olham e piscam devagar. Isso não é sono. É uma forma de dizer: confio em você. Você não é uma ameaça. E se você piscar de volta, seu gato pode até devolver o gesto. É como dizer eu te amo no idioma felino. Mas aqui está o detalhe. Nós, humanos, muitas vezes quebramos essas regras sem perceber. Por exemplo, olhar diretamente nos olhos de um gato, algo que fazemos para demonstrar afeto, pode ser interpretado como ameaça. Aproximar o rosto, tocar direto na cabeça ou fazer barulho alto são atitudes naturais para nós, mas invasivas para eles. No caso de amassar seguido de mordida, esse mal-entendido só aumenta. A gente pensa: ele estava me acariciando, por que mordeu? Mas, na perspectiva do gato, talvez ele estivesse sobrecarregado de emoção ou simplesmente mudou de humor e quis dizer isso com uma mordida leve. É aí que muitos erram. Repreendem o gato, afastam, gritam ou ignoram. Mas isso só prejudica o vínculo. Para o gato, ser compreendido é um sinal de respeito. Eles valorizam a calma, a rotina e o entendimento silencioso. Quando você entende o que ele tenta dizer, ele sente. E isso fortalece a relação. Outro ponto importante é não projetar emoções humanas nos gatos. Eles não sentem culpa como a gente, nem fazem coisas por maldade. Cada atitude tem uma razão instintiva ou emocional específica. Interpretar com mentalidade humana só gera frustração e ruído. Porém, quando mudamos nosso olhar e aprendemos o idioma deles sem esperar que eles falem o nosso, a conexão se torna mágica. Um gato que sente que é compreendido, que tem seu espaço respeitado, se transforma. Fica mais sociável, mais carinhoso, mais confiante. Por isso, o segredo é observar. Preste atenção aos gestos, às pequenas mudanças no comportamento. Aprenda a ouvir a voz silenciosa do seu gato. Porque mesmo sem falar, ele está o tempo todo tentando se comunicar com você. Basta escutar com os olhos e com o coração. E se um dia seu gato fizer algo estranho ou confuso, não pense que ele está agindo errado. Pergunte a si mesmo: o que ele está tentando me dizer? Só essa pergunta já abre uma porta para o entendimento verdadeiro. Porque até os silêncios, as pausas e os olhares dele têm algo a te contar. Em resumo, interpretar mal os gatos não é falha. É o ponto de partida. É o convite para aprender um idioma novo, mais silencioso, mas cheio de significado. E quando aceitamos esse convite, tudo muda. Aquilo que parecia estranho se torna compreensível. E o laço entre vocês se torna mais forte do que nunca. Então, da próxima vez que seu gato te amassar e depois te morder, lembre: talvez ele não esteja sendo estranho. Talvez ele esteja apenas falando.
Como responder a esse comportamento? Depois de entender por que o seu gato amassa e depois morde, vem a pergunta principal. Como devo reagir a esse comportamento? É aqui que muitos tutores cometem erros sem perceber. A boa notícia é que, com alguns ajustes simples, você pode fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. A primeira regra é clara. Nunca castigue o seu gato. Isso é fundamental. Gatos não aprendem por punição como os humanos. Se você grita, empurra ou briga com ele, só vai deixá-lo confuso e estressado. Lembre que a mordida não foi maldade. Foi comunicação. Sua resposta precisa ser baseada em empatia, não em raiva. Se o seu gato te morde depois de amassar, a melhor coisa a fazer é retirar a mão com calma, sem movimentos bruscos. E se possível, ignore por alguns segundos, de forma tranquila. Isso ensina que a mordida interrompe o momento de carinho, mas sem causar trauma. Outro ponto essencial é antecipar. Aprenda a reconhecer os sinais antes que a mordida aconteça. O gato balança a cauda com força? Está com o corpo mais tenso? As orelhas mudaram de posição? Esses são indícios de que ele está se aproximando do limite. Nessa hora, o ideal é encerrar o contato de forma suave. Uma dica útil é redirecionar. Se você sabe que o seu gato tende a morder após o amassar, coloque uma manta macia entre ele e a sua pele. Assim ele pode continuar o comportamento sem te machucar. Outra opção é oferecer um brinquedo de pelúcia ou mordedor, caso ele esteja muito estimulado. Não se esqueça de reforçar o vínculo de outras formas. Brinque com ele, converse com voz suave, respeite o tempo dele. Tudo isso contribui para uma relação mais equilibrada e reduz a necessidade de usar a mordida como única forma de expressão emocional. Também é importante cuidar do ambiente. Um gato que vive em um espaço seguro, com arranhadores, esconderijos, brinquedos e áreas para subir, tende a ser mais calmo e emocionalmente estável. Isso reflete diretamente no comportamento com os humanos. Menos estresse significa menos reações inesperadas. E se as mordidas forem muito frequentes ou mais agressivas, vale consultar um veterinário ou um especialista em comportamento felino. Às vezes, dor, traumas passados ou até algum problema de saúde podem estar influenciando. Nesses casos, o acompanhamento profissional faz toda a diferença. Por fim, lembre-se de que cada gato é único. O que funciona com um pode não funcionar com outro. O mais importante é ter paciência, atenção e disposição para aprender. Seu gato não espera que você seja perfeito. Só quer sentir que é compreendido e amado. No fim das contas, saber como reagir a esse comportamento não é apenas uma forma de evitar mordidas. É uma oportunidade incrível de aprofundar o laço entre vocês. Porque quando você responde com respeito e entendimento, seu gato percebe. E no mundo dele, isso é a maior prova de amor. O que parecia apenas um gesto curioso, o seu gato te amassando com carinho e depois te dando uma mordidinha inesperada, na verdade é uma janela para o mundo emocional dele. Aprendemos que esse comportamento não é agressivo nem confuso. É uma expressão cheia de significado, que mistura instinto, memória, emoção e linguagem. Amassar é voltar à infância, é sentir segurança e proteção. Morder logo depois, muitas vezes, é resultado de uma sobrecarga emocional. Uma forma de extravasar tudo o que ele sente por você, que é a pessoa em quem ele mais confia. E quando a gente entende isso, não apenas deixa de se incomodar com esses gestos. A gente passa a valorizá-los. Vimos também que a linguagem dos gatos é sutil, cheia de sinais que muitas vezes passam despercebidos para nós. Mas, se prestarmos atenção, se aprendermos a olhar, interpretar e responder com respeito, a relação com o nosso gato pode atingir um nível de conexão que a gente nunca imaginou. E lembre, o seu gato não precisa que você o eduque como se fosse um cachorro. Ele precisa que você o compreenda como um ser único, sensível e autêntico. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu gato, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque entender os nossos gatos é a melhor forma de amar de verdade.